A Copa São Paulo chegou ao fim e com um campeão inédito. O fortíssimo Palmeiras de Endrick e companhia ilimitada não tomou conhecimento do Santos numa vitória por 4-0. Como prometido, nós, o De Olho nas Crias, não perdemos o ritmo e estamos aqui para apresentar um balanço final da competição. A Copinha de 2022 contou com 128 equipes, 255 jogos, mais de 3.000 jogadores inscritos e 2.660 atletas que entraram em campo. Você já deve ter percebido que não é pouca coisa, por isso é um desafio grande vir aqui a cada edição e trazer nossos destaques. Nosso time de especialistas, desta vez, separou 8 nomes que ainda não haviam aparecido por aqui e que prometem muito para o futuro do futebol brasileiro. Para saber os destaques dos finalistas, você vai ter que seguir até o fim do vídeo, porque hoje começo chamando o jornalista Carlos Ramos, que traz, primeiro, destaques que não vêm de grandes clubes do futebol nacional, como é o caso de Eric Popó, atacante do Oeste, que encerrou a Copa São Paulo como artilheiro e líder em participação de gols do torneio. E também Brandon, o camisa 10, o cérebro da ótima campanha do Resende, que avançou até as oitavas de final da Copinha. Pois é, Paulo, esses dois nomes que eu trouxe aí participaram de campanhas interessantes na Copinha. O Eric Popó foi um dos grandes destaques do Oeste, eliminado nas quartas de final pelo Palmeiras. O Eric Popó foi um dos artilheiros do torneio com 8 gols. É um atacante de porte físico muito forte, que tem um bom poder de finalização e tem como um dos atributos interessantes a finta, que o deixa sempre em boas condições para finalizar as jogadas. Ele, que foi destaque do Oeste no passado pelo Paulista Sub-20, também tem boa visão de jogo, o que o deu algumas assistências ao longo do torneio. Já o Resende, eliminado nas oitavas de final para o Botafogo nos pênaltis, que tem uma parceria interessante com o Lyon da França, teve como um dos grandes destaques o Brandon. Número 10 é um meia clássico com ótima visão de jogo, um passe de muita qualidade e também ele pega muito bem na bola. Ele foi o grande cara do Resende aí nas bolas paradas e um dos grandes destaques da equipe do Sul Fluminense na Copinha. Então são dois nomes interessantes para a gente ficar de olho aí em 2022. Obrigado, Carlos. Seguindo no embalo de jogadores que participaram de grandes campanhas, temos nomes como Gabriel Tota, o meia de 20 anos, era profissional no Rio Preto e se juntou às categorias de base do Mirassol, e também do jovem Adson, do América Mineiro. Não exagero dizer que Adson é apenas um adolescente de 16 anos, mas que já mostra um enorme potencial. Não é isso mesmo, Jean Gomes? É isso, Paulo, mais uma grande copinha com campanhas surpreendentes e é claro que dentro dessas campanhas a gente separa também belos destaques, né? Eu separei dois. O primeiro é Gabriel Tota, de apenas 20 anos, que ao lado de Du Fernandes foi um verdadeiro fio condutor do meio-campo do Mirassol nesta Copa São Paulo. O meia, que atua quase sempre ali pelo lado direito, marcou 3 gols, deu 3 assistências e foi um dos responsáveis aí por levar a equipe do interior paulista até as quartas de final desta edição. Não à toa, Tota foi convidado pelo técnico Eduardo Batista para compor o elenco profissional principal do Mirassol ao longo desta temporada. Além de Tota, eu vou falar também do menino Adson, do América Mineiro. Ele é um pouco mais novo, apenas 16 anos, já está enchendo os olhos do torcedor do Coelhão. Ele que chegou aí para sua primeira participação na Copa São Paulo, marcou 2 gols e deu uma assistência, gols decisivos. Um deles, inclusive, esse você está vendo aí na tela, o gol que ele marcou contra o Botafogo, que classificou o Coelhãozinho para as semifinais desta Copinha. É claro que ele ainda é muito jovem, só tem 16 anos, ainda precisa melhorar um pouquinho na tomada de decisões, mas acredito que o trabalho de maturação vai vir naturalmente e num futuro bem próximo ele vai estar dando alegrias aí pro torcedor americano. Esses são os meus destaques, agradeço mais uma vez a oportunidade, meu amigo Paulo, e vamos juntos! E tem crias também de enorme potencial entre os clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. O São Paulo, por exemplo, caiu na semifinal para o campeão Palmeiras e mostra mais uma vez o poder dos atacantes made in Cotia, com Caio Mateus, de 17 anos. Já o Cruzeiro teve um grande desempenho defensivo nessa copinha, muito por conta do zagueiro Paulo, que disputa algumas partidas como profissional pela Raposa desde 2020. É isso, Paulo, o Cruzeiro que parou nas quartas de final da Copinha, mas sofreu apenas 3 gols em toda a competição, 2 deles quando caiu diante do São Paulo. E o grande pilar do forte sistema defensivo é o zagueiro Paulo, de apenas 19 anos, que jogou todos os minutos de 6 dos 7 jogos da Raposa no torneio, só foi poupado de uma partida. Ele apresenta importantes características de um bom defensor: alto, rápido e muito técnico. No Cruzeiro, desde o Sub-17, ele disputou 24 jogos na última temporada, quando já era titular do Sub-20, e certamente é um nome para a gente ficar de olho para os próximos anos, até mesmo para a equipe principal.
E saindo da zaga e indo para o ataque, uma outra cria que não chegou na final da Copinha, mas chamou a atenção, o atacante Caio do São Paulo. O tricolor desde o sub-11 e com histórico goleador na base, ele leva a camisa 9 nas costas, mas em campo mostra muita versatilidade e velocidade para criar situações de gol caindo pelos lados. Bem influente no ataque, ele marcou 4 gols e deu 2 assistências na Copinha, na boa campanha do tricolor que caiu na fase semifinal diante do grande rival Palmeiras. Obrigado, Daniel. Agora, sem mais delongas, vamos aos destaques dos finalistas. O Santos, vice-campeão, mostrou grandes nomes nessa copinha, como o Juan, que já trouxemos aqui em outra edição, e o Wesley Patati, que poderia ganhar uma análise aqui, mas hoje ficamos com o Lucas Barbosa, de 20 anos. Para o campeão Palmeiras, fica certamente a missão mais difícil. Já havíamos falado sobre Endrick, Gabriel Silva é destaque na base há algum tempo, mas é por isso que hoje Rodrigo Brum vai falar sobre o atacante Giovani. Fala, Paulo! Olha, realmente o Endrick, foi o cara do Palmeiras na Copinha, mas a gente resolveu aí selecionar outros jogadores, porque realmente o Endrick é muito fora da curva. Ele foi o destaque da Copinha, o jogador que as pessoas mais falaram, mais se empolgaram na Copinha. Então eu vou falar do Giovani, que é um meia atacante, um ponta direita ali que jogou muito bem pelo Palmeiras na Copinha, fez 4 gols, deu 3 assistências. E o que é interessante, ele fez gols nas quartas, na semifinal e também na final. Um jogador que mostrou aí um poder de decisão muito bom. Bem como o Jonathan, que é o ponta que atuava do outro lado do campo, também um jogador muito interessante. E ele tem contrato com o Palmeiras até o meio de 2024, o Giovani. Um jogador de muito futuro, que ainda tem muito a ser explorado pelo Palmeiras, que ele já atuou, inclusive, no profissional. Do lado do Santos, eu vou destacar o Lucas Barbosa. Um jogador que disputou 8 jogos na Copinha, infelizmente ficou fora da final com uma suspensão, E ele foi artilheiro junto com o Juan na competição, marcou 6 gols, tem contrato até 2025, ele já tem 20 anos, Assim como o Juan é um jogador que já tem uma idade mais avançada. Então vamos ver se ele vai subir para o profissional do Santos. E as características do Lucas Barbosa, que mais chama a atenção, é o chute de fora da área, a perna esquerda dele, um chute impressionante realmente. E ele atua ali do meio para a ponta direita, então, e ele tem uma versatilidade que ele também chega muito bem na área para aproveitar os rebotes, Ele fez 2 gols na Copinha, inclusive, assim, de rebotes do goleiro. Um jogador que se posiciona muito bem, é outro atleta que também parece que tem um futuro interessante com a camisa do Santos, Paulo. Com o final da Copa São Paulo, não pense que vai se ver livre da gente fácil assim. O De Olho nas Crias seguirá observando os futuros craques do futebol nacional e internacional. E já temos ideias, inclusive, para manter você atualizado sempre que uma nova joia se destacar. A Copinha fica por aqui e vocês seguem daí de olho nas crias.